Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz. Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bem-vindo, abençoados, queridos. Estamos chegando lá, hein? Somos 24 mil. Vamos chegar ainda, né? Mas podemos já dizer que somos 24 mil. Isso vai depender dessa mensagem de hoje que você vai escutar, que eu tenho certeza que ela vai te prender, vai te fazer pensar, porque vamos te apresentar aí como nós entendemos a Guerra do Armagedon. Vamos mostrar como o cristianismo tradicional pensa e vamos mostrar como nós, embasados na Bíblia, pensamos. E detalhe, sem a descontextualizar. Tá bom? Bom, então faça como muitos hoje. Faça como, por exemplo, o abençoado Rafael. Olha, eu tive hoje, fui comprar um peixe, né? Falei assim, vou comprar um peixe hoje para me comer. E aí eu encontro um abençoado lá, Rafael, o abençoado Rafael. Ele me reconheceu, falou assim, você é o André da Graça Pura? Eu falei, sim, sou eu. Ah, eu esperei primeiro você falar para mim ver se era realmente você. Rapaz, que prazer. E a gente se conheceu lá, um abraço, abençoado Rafael. E a gente trocou ali rápidas palavras, né? E eu falei, Rafael, tenho muita vontade aqui no Rio de Janeiro da gente se fazer uma reunião com os irmãos, né? E a gente estava conversando e tal. Até falei para ele da dificuldade que a gente tem, né? Em manter um local. Acho que, de repente, a princípio agora seria uma reunião isolada. A gente pagaria um aluguel. Eu conversando com ele essas coisas, né? Então eu quero mandar um abraço aí pro abençoado Rafael, que tem uma peixaria, né? O abençoado da peixaria do Rafael. E também, eu acho que o abençoado também, ele vende ela frita, né? Atenção, Brasil, se vocês quiserem encomendar com o Rafael, me procura, tá bom? Peixe lá, firmeza. Então, obrigado, Rafael. Então, faça como o Rafael e coma quase 24 mil, deve estar chegando a 20 mil, 23.300, né? Você se inscreve no nosso canal, porque vamos com certeza nos conhecer. A ideia é rodar o Brasil, norte a sul, leste a oeste, e olhar para vocês assim, para mim, ao vivo e a cores, é motivo de muita alegria. A vontade que eu tenho é de abraçar vocês todos, mas se sintam abraçados aí pelo Espírito de Deus, né, que nos move neste mundo. Então se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, tá bom? Que você já sabe que vem coisas boas. Toque o sininho para que essa plataforma te avise. Comentem, obrigado, os comentários aí, tá ficando muito bacana os comentários, né? Isso chama engajamento, isso significa que o canal vai lá para cima. E principalmente uma boa para você expor a sua ideia. Como hoje nós vamos te convidar a você expor suas ideias em relação à Guerra do Armagedon, porque esse é o tema de hoje. Tá bom, queridos? Então, tá dado o recado e, claro, compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Bom, vamos aí falar um pouco mais do livro Abençoados. Eu tô no débito aí com vocês, mas todos os abençoados que me mandaram aí na semana passada, né? Eu botei na relação, todos os foram entregues, tá bom? É só aguardar um pouquinho que eu vou passar. Já foi posto no correio ontem, tá? Na terça-feira, mas ainda não tive tempo ainda de parar nessa correria aí para mandar para vocês o código de correio. Mas daqui a pouco eu vou estar mandando. Se você deseja fazer igual esses abençoados, querer adquirir esse exemplar, né? Para você não ser mais enganado com as doutrinas do sistema religioso, entre em contato comigo. Com certeza a sua vida não será mais a mesma. Com certeza eu falo isso confiando. Bom, queridos, então vamos hoje a mais um estudo em que nós vamos falar de uma batalha. Uma batalha, isso, que para a grande maioria dos cristãos, eles que foram ensinados dentro do sistema religioso, né? Eles foram ensinados a pensar que essa batalha, a batalha do Armagedon, ainda vai se cumprir. Porém, antes de entrar nessa batalha, pela batalha do Armagedon, eu queria dizer aqui que, para entendermos o livro de Apocalipse, atenção no que eu vou falar, temos que entender para qual tempo estava destinado esse livro. Então nós temos que entender isso. A primeira coisa é definir um tempo do livro de Apocalipse. É claro que foi escrito para os cristãos do primeiro século, para os judeus do primeiro século. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 24:34 que seria para aquela geração. Então nós não podemos fugir desse quintal. Foi para aquela geração. Se nós fugirmos disto que Jesus falou, já não somos mais seguidores das palavras de Cristo. Somos seguidores de uma denominação, somos seguidores de um líder, somos
seguidores de uma teoria criada pela criatividade humana. Se nós descontextualizarmos Apocalipse, vamos estar aí ocorrendo no erro que caiu o sistema cristão tradicional. Então, se você aí tem dúvidas sobre o que Jesus disse, em que tempo ele daria a sua vinda, né? Que tempo ele viria, eu quero te convidar a assistir a mensagem onde eu trouxe com muito mais profundidade Mateus 24:34. Vai lá e veja, eu vou estar deixando aqui nos cards desse vídeo, nos comentários fixado aí no canal e também nas descrições, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a Batalha do Armagedon. Então eu quero começar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta para você, ou para vocês. Primeiro, você já ouviu falar sobre a Batalha do Armagedon? Segundo, para você, essa batalha vai acontecer em algum momento lá do futuro? Ou será que ela já se cumpriu no passado? Como é que você acha aí? Afinal de contas, o que é essa batalha? Essas perguntas serão respondidas para nós entendermos um pouco mais sobre o significado dessa palavra. Então eu te convido, vem para a graça que eu te explico. Bom, meus amados irmãos, meus amigos, família da fé, vamos ler primeiro o versículo que menciona a Batalha do Armagedon. Depois nós vamos apresentar a compreensão do cristianismo tradicional. Vamos apresentar como eles pensam a respeito disso, como eles ensinam a Batalha do Armagedon. E por fim vamos apresentar aquela que julgo ser a mais coerente. Eu vou pegar, por exemplo, nós aqui, né? Eu falo nós porque temos o mesmo pensamento. Eu vou pegar o contexto de Apocalipse, juntamente com o contexto do Antigo Testamento e também coerente à luz dos relatos históricos. Ou seja, a ideia nossa é usar a Bíblia pela Bíblia. E já começamos muito bem, porque colocamos um quintal no livro de Apocalipse, quando nós dissemos que seria para aquela geração. Portanto, não há como futurizar essas coisas. Então vamos nos ater à parte de Apocalipse, tá bom? De Apocalipse para trás e vamos ver isso na história. Agora vamos começar vendo onde está escrito isso. Onde está escrito? Olha, em toda a Bíblia, meus queridos, essa palavra aparece somente uma vez, tá? O livro, a palavra Armagedon, ela aparece uma vez na Bíblia e foi lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, que diz: então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico, nota que está com letra maiúscula, se chama Armagedon. Tá aí. Abençoados, o entendimento que boa parte das pessoas tem acerca dessa batalha é mais ou menos assim, né, sobre o Armagedon. Sente o drama como essas pessoas pensam. Com certeza, ao ouvir o que o sistema, e que um dia também nós pensávamos assim, faz com que o diretor Steven Spielberg, vocês conhecem aí, o famoso lá do ET, Guerra nas Estrelas, perde feio para a imaginação do cristianismo tradicional. O que eles ensinam, André? Ensinam que isso vai acontecer, né? Esse vai ser o acontecimento devastador da história humana. Nos últimos dias do governo do anticristo, né, nos últimos dias em que se der o governo do anticristo para eles, Deus vai derramar a sua ira sobre toda a terra. E ele vai enviar pragas e sofrimentos sobre aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo. Agora, cabe-se um parênteses aqui, né? O rejeitar a Cristo na mente do cristão, subentenda-se que são aqueles que não querem ir à igreja, né? Os que não se batizaram lá na piscina da igreja, são aqueles que não têm a carteirinha de membro, ou seja, os que não estão lá praticando o que eles praticam. E o mais importante, não dizimam. Então é sobre essas pessoas que Deus vai derramar as pragas, segundo o sistema. Mas apesar da praga e do sofrimento enviados por Deus, as nações de toda a terra vão continuar rebeldes e sem arrependimento. Aliás, agora o sistema religioso impõe até em quem votar, não é verdade? Se não votar no fulano, vai sofrer a guerra do Armagedon, já dizia o padre e o pastor. Vamos prosseguindo. Então, isso segundo o entendimento deles, tá legal? Além disso, as nações também vão blasfemar contra o nome do Senhor. Assim, irmãos, depois de 7 anos de grande tribulação na terra, essas nações rebeldes vão se aliar ao anticristo
E então elas vão cercar a nação de Israel no famoso Vale do Meguido, ou Monte do Meguido, para a grande guerra final, ou seja, para a batalha do Armagedon. Aqui vale ressaltar que o Monte Meguido é um monte que fica no meio do Vale do Armagedon. E, no entanto, a nação de Israel vai ser protegida de uma maneira muito especial. Aí eles dizem que vai acontecer o seguinte, vai anotando aí, abençoado, como é que eles pensam, né? De repente, os céus vão se abrir e eis que surge Jesus descendo do céu, montado em seu famoso cavalo branco. E junto de Jesus haverá um exército muito numeroso de anjos celestiais. Esses farão a proteção de Israel. É nesse momento, então, que a 7ª taça da ira vai ser derramada sobre o mundo. E quando isso acontecer, prepare-se, vários fenômenos naturais vão ocorrer. Confiram comigo o fenômeno que eles esperam acontecer em um futuro incerto. Está lá em Apocalipse, eu quero ler a partir do verso 17. Vamos ler aí, abençoados. Está ali, ó. Isso é o que vai acontecer. Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Então, irmãos, depois disso, Jesus vai lançar o anticristo, o falso profeta e o diabo no fogo do inferno. E todos os aliados deles serão comidos pelas aves do céu. Aqui eles devem imaginar a gente, né, abençoado? Aí, agora entrou o povo aí da graça. E na sequência, Jesus vai prender o diabo durante 1000 anos e então vai inaugurar o seu reino milenar aqui na terra. E durante o reino milenar, que durará 1000 anos, Jesus vai reinar junto com a igreja. Qual igreja, queridos? São tantas, né? Será que é metodista, batista, wesleyana? Será? São tantas, né? E vai reinar também junto com aquelas pessoas que não se curvaram ao anticristo, mas tinham que estar dentro de uma igreja, porque fora da igreja, segundo eles, não há salvação. Essas pessoas não se curvaram ao anticristo durante esses 7 anos da grande tribulação. Aí está, queridos, o roteiro criado pelo cristianismo tradicional para se entender como se dará a guerra do Armagedon. É isso que eles ensinam às pessoas. Depois de quebrar Mateus 24:34, aí, abençoado, cabe qualquer coisa, né? Então essa é a interpretação que eles dão aí a essa batalha. Agora, diante dessa explicação que eu apresentei para vocês, surge a seguinte pergunta: podemos afirmar que realmente vai acontecer tudo isso? Existe outra explicação para a batalha do Armagedon? Bom, nós que nos cercamos dentro do contexto bíblico, que obedecemos os originais da Bíblia, nós que entendemos a cultura de João naqueles dias, nós que cremos que Jesus não mentia ao dizer que essa passagem seria para aquele povo que viveu na geração dele, entendemos sim que há uma outra maneira de se entender isso aí. E não vamos buscar informações nos acontecimentos para o futuro, como eles fazem. Vamos olhar o quê? Para o passado, para o contexto, e aí sim buscar as informações contextualizadas. E para isso, vamos nos embasar de quê? Da palavra, das profecias do Antigo Pacto e da história daqueles dias de João. É isso que vamos ver a partir de agora, tá bom, queridos? Nós acreditamos que essa batalha deve ser entendida de uma outra maneira. Vejamos então, para começar, pensando na palavra Armagedon. Vou colocar de novo. Armagedon, capítulo... Armagedon é ótimo, né? Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. E tá aí. Vamos começar a pensar nisso, né?
Então, o próprio João está dizendo que a palavra Armagedon tem origem hebraica. A própria Bíblia diz que essa palavra tem origem hebraica. E aí, o que nós temos que fazer? Vamos à língua hebraica. Aí, quando nós vamos para a língua hebraica, nós encontramos a seguinte expressão que está aí para vocês. Har-Megidon. Har-Megidon. Essa expressão, querido, em hebraico, significa literalmente Monte de Meguido. E quando nós consultamos o Antigo Testamento, nós descobrimos que Meguido foi uma região onde foram travadas muitas batalhas decisivas no contexto hebraico. Por exemplo, foi ali, no Monte Meguido, que Israel venceu o exército de Jabim. Já ouviram essa passagem? Foi um rei cananeu do Antigo Testamento. E foi lá também que Israel venceu Sísera, que foi líder desse exército cananeu. Eu até separei aqui as partes, né? Onde nós encontramos isso ali. Juízes, se vocês quiserem conferir depois, está registrado em Juízes, capítulos 4 e 5. E foi lá também, em Meguido, que o rei Josias morreu durante uma batalha travada contra o rei do Egito. Se vocês quiserem procurar a referência, se encontra em Crônicas, né? Mais especificamente em 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 22 ao versículo 24. Além dessas duas batalhas mencionadas, várias outras também aconteceram no Monte Meguido, como, por exemplo, a vitória de Gideão sobre os medianitas. Deixa eu botar aqui mais uma arte que eu separei aqui. Tá aqui. Tá aí. A vitória de Gideão sobre, né? A vitória de Gideão sobre... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui na figura, tá bom? Tá, a vitória de Gideão sobre os medianitas. A segunda foi a última batalha de Saul contra os filisteus e o rei de Judá, chamado Acasias, que morreu em Meguido depois de ter sido ferido pelo exército do rei, conforme diz lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 27. Dessa forma, então, meus irmãos, Armagedon representam um lugar de batalha e de julgamento definitivo. Mas não é só isso não, queridos. Armagedon também passou a representar na consciência de Israel um lugar de dor e de tristeza. Sendo assim, meus irmãos, quando João fala de Armagedon, lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, ele tem em mente todo esse imaginário extraído do Antigo Testamento. Em outras palavras, assim como o Vale de Meguido foi um lugar de batalha, de julgamento, de dor e tristeza, assim também seria o juízo de Deus sobre a nação de Israel do século I. Foi isso que João estava pensando. Logo, João, meus queridos, nunca teve em mente imaginar isto para um contexto sem ser o do povo dele. Por isso que nós dizemos que Apocalipse foi escrito de judeu para judeus. E que teimosamente rejeitou a pessoa do Messias. Eles não aceitaram o Messias como Jesus como Messias. Note comigo, isso foi profetizado, sabia? Aonde, André? Lá em Zacarias. Vamos ver esse texto bíblico? Zacarias, capítulo 12, versículo 10 ao versículo 11. E vamos ler como eles rejeitaram o Messias. Isso foi profetizado. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, olha aí, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimon no Vale de Meguido. Por quê? Estava se falando de um lugar de dor e de sofrimento. Agora, meus irmãos, qual é o ponto aqui que eu quero destacar com você? O ponto é que a batalha do Armagedon se cumpriu na época do apóstolo João. André, e quando ela se cumpriu? Ela se cumpriu quando o exército de Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo, assassinou milhões de judeus, e foi assim que se cumpriu essa tão famigerada batalha.
E nós não estamos fugindo do contexto, não é verdade? De Mateus capítulo 24, versículo 34. Então ela se cumpriu. Mas diante disso, André, será que existe provas de que essa batalha realmente já se cumpriu? Porque nós precisamos de provas para provar. Quando você lê os versículos seguintes de Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 17, que nós vemos aqui, o que nós estamos vendo aqui, e que nós vimos isso no começo do estudo, você se depara com o relato da 7ª taça da ira de Deus. E quando o anjo derrama a 7ª taça da ira, o que é que acontece, queridos? O que é que acontece? Tudo isso aqui que a gente falou, que eu narrei para vocês. Tá aí. Tudo isso aí acontece. O texto relata que sobrevirão relâmpagos, sobrevirão trovões, um imenso terremoto e assim por diante. E no último versículo do capítulo 16 de Apocalipse, o texto menciona uma grande chuva de granizo. Pedras que pesavam mais de 30 quilos. Começaram o quê? A cair do céu, diz o texto que nós lemos e está aí. Agora, tem como imaginar uma coisa dessa, meus irmãos? Assim, dessa maneira? Tem como imaginar? Então eu te faço uma pergunta para você. Será que tudo isso aconteceu literalmente? Abençoados, olha só. A batalha do Armagedon, como nós falamos, já se cumpriu. E foi de fato assoladora e impressionante. E não há dúvidas disso. Mas a descrição de tragédias acontecendo na natureza, e atenção nisso que eu vou te dizer a partir de agora, não devem ser entendidas ao pé da letra. Dessa lista aí, de fenômenos que é mencionada, que você está vendo aí em Apocalipse 16, vamos falar somente da chuva de granizo para te exemplificar, para trazer um exemplo, falar sobre isso, né? Será que durante a batalha do Armagedon houve uma chuva literal de pedras pesando mais de 30 quilos? Será? Olha só, irmãos, quando João fala de pedras de granizo, ele faz referências a catapultas. Eu botei até uma animaçãozinha aqui para vocês verem. Está falando de uma catapulta romana. Essa é uma das armas que o exército romano utilizava durante as guerras. Vocês conhecem o historiador Flávio Josefo, o judeu Flávio Josefo, que foi testemunha ocular daquela guerra contra Jerusalém. Olha só o que ele disse sobre essa guerra, esse ponto aí. Está ali. Vou colocar para vocês aqui. E diz ali o relato dele. Os romanos lançavam pedras que chegavam a pesar aproximadamente 40 quilos. E um detalhe interessante é que essas pedras tinham a cor branca. Dessa forma, quando as pedras eram arremessadas pelas catapultas, os vigias que ficavam no alto das torres podiam vê-las de longe se aproximando. Então, o que eles faziam? Avisavam os judeus que conseguiam escapar desse impacto gerado pelas pedras. Os romanos começaram a perceber isso. Então, eles criaram uma tática para enganar os judeus. Os romanos começaram a pintar essas pedras brancas de cor preta. E dessa forma, quando as pedras eram arremessadas, os judeus não conseguiram prever a chegada delas. E por isso as pedras matavam vários judeus em um só golpe. Aí. Então, voltando à natureza da pergunta, queridos, que eu fiz para vocês, será que aqueles fenômenos da natureza mencionados lá em Apocalipse capítulo 16 são literais? A resposta que damos aí, abençoado, é não, elas não são literais. O que está acontecendo aí é o seguinte: o discípulo João usa a imagem simbólica do granizo para descrever o sofrimento que os judeus experimentaram. Mas, queridos, tem um ponto aqui também a se destacar. Atenção para esse ponto que eu quero. Mas afinal, se essa interpretação que eu apresentei para vocês estiver correta, surge uma outra dúvida, surge uma outra pergunta e uma outra questão. Em que lugar da história se encaixam a grande tribulação e o anticristo? Porque naquela primeira interpretação que eu dei para vocês, as pessoas
ensinadas pelo sistema religioso, acreditam que haverá uma grande tribulação e haverá um anticristo no futuro, uma pessoa. Mas se a guerra do Armagedon já ocorreu, aonde fica a grande tribulação? Aonde fica o anticristo, André? Explica para nós. Bom, abençoados, aqui no canal eu já abordei o tema do anticristo, que eu vou deixar aí na primeira descrição do vídeo, no comentário fixado aqui em cima. Vai lá e veja, tá bom? E a grande tribulação, que também já expliquei outras vezes em outros vídeos, porém, esse vai ser o tema da nossa próxima mensagem, que eu já quero te convidar aí para você assistir a grande tribulação. Então não percam, tá bom? Se você quer saber como fica ou como ficou a grande tribulação nesse contexto, veja a nossa próxima mensagem. Então, meus amados irmãos, dessa forma, nós estamos concluindo essa mensagem e eu apresento para vocês o seguinte resumo de hoje. E diz ali, em primeiro lugar, a palavra Armagedon significa Monte Meguido, no Antigo Testamento. Várias batalhas importantes da história aconteceram nesse monte. Segundo, o Monte Meguido representa um lugar de batalha, de julgamento, de dor e de tristeza no contexto judaico daqueles dias. Terceiro, o Apocalipse toma esse imaginário do Antigo Testamento, não as coisas do futuro, e aplica à nação de Israel do século I. A Batalha do Armagedon é uma referência da guerra judaico-romana, que resultou na destruição de Jerusalém em 70 d.C. Portanto, a Batalha do Armagedon se encontra no passado, ou seja, ela se cumpriu no primeiro século da era cristã. Bom, meus amados irmãos, espero que vocês tenham gostado da nossa interpretação acerca da Batalha do Armagedon. E se você aí tiver um outro assunto, uma outra visão sobre esse tema, deixa aí que será de muito valia. Mas claro, conforme eu venho falando para vocês, com muito respeito. Então, contextualizamos vocês dentro da história. Vamos buscar na história explicação para essa grande batalha que já aconteceu para nós, mas que o sistema, por profanar Mateus 24:34 e achar que a geração que Jesus falou ali é uma geração indefinida e para um futuro sabe lá quando vai acontecer, eles acham que tudo isso ainda vai acontecer. Então, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.